Olá, boa noite. É uma grande alegria estar começando essa live. Nós vamos falar hoje com o Dr. Décio, do IDESV. Ele é um dos fundadores da educação sistêmica, né, desse canal. Ele já entrou, a Roberta também, Interpleno. Muito obrigado. Hoje nesse canal vai ser uma honra para nós conversar com o Dr. Décio. Ele já está Olá, entrando. Olá, doutor Décio, boa noite. boa noite, Consegue me tudo bem? ouvir bem aí? Graças a Deus. Ainda não estou surdo. Ah, que coisa Ah, boa. A pandemia não causou esse efeito aí, né, doutor? não, porque na minha família tem muita gente surda, né? Eu tenho uns tios meio surdos, É ainda não cheguei verdade. lá ainda não. Que bom. Eu quero te falar da honra que é poder ter esse momento de conversa. Vou falar com você, nessa noite. Há muito tempo eu admiro o trabalho realizado, né, por você, sua equipe, sua esposa, e para nós aqui do Movimento Educação Alva é uma honra poder trocar essa ideia com você aqui sobre esse momento que nós estamos vivendo, mas mais do que isso, sobre o papel da educação sistêmica no contexto que nós estamos vivendo. Então é uma honra, seja A bem-vindo. honra é nossa. Muito obrigado. E eu gostaria de saber como é que estão as coisas aí, se está tudo correndo bem. Você que viaja muito, né, doutor Benção? Bom, eu vou tossir um pouquinho, mas é porque eu tenho um refluxo crônico, não estou com Covid não. Pode ficar tranquilo, hein? Ok. Eu acho que essa pandemia veio trazer uma série de situações inusitadas e, claro, difíceis, né? Mas ao mesmo tempo uma série de oportunidades como toda crise, né? Nosso Isso, instituto, por exemplo, nós estávamos num movimento bastante acelerado de fazer diversos cursos, nós tínhamos aberto muitos cursos e não estávamos tendo tempo de coordenar esse conteúdo, já estávamos programando de fazer muito conteúdo online que estava gravado, mas não editado, porque na correria de ir de um lugar para outro, eu estava indo a 3 capitais do país em uma semana, abri um curso em Miami, estava uma coisa assim, bastante acelerada, e essa parada forçada nos freou de um lado e acelerou do outro lado. Né? Então, no primeiro momento, tudo parou, mas desde que nós paramos, agora já lançamos já 6 cursos online e nós estamos começando a fazer treinamento de constelação telepresencial. Fizemos o primeiro esse final de semana passado, estamos lançando um novo esse final de semana, assim como começamos a trabalhar com os nossos alunos que estavam no presencial para fazer telepresencial. E com muito bons efeitos, nós estamos trabalhando com uma sala âncora, e assim nós podemos constelar os alunos, fazer os exercícios, praticamente tudo que a gente pode fazer no presencial, e com isso nós estamos dando um salto à frente, porque no telepresencial nós podemos não ficar mais presos às barreiras geográficas, de deslocamento das pessoas, né? Uma série de obstáculos que dificultavam a difusão do método, agora estão vencidos. Né? Então estamos, por um lado, chateados, claro, com a pandemia, mas felizes com as oportunidades que surgiram a partir daí, porque as pessoas também se tornaram mais abertas a utilizar a tecnologia. Né? Então isso facilita muito. Mas isso. eu A gostaria gente quer de agradecer entrar naquilo que também. você me perguntou, né? Sim, A gente quer agradecer também todas as pessoas que estão entrando aí. Nós fizemos uma divulgação, nós tivemos uma mudança de data devido a uma agenda que bateu, mas as coisas estão dando certo. É, claro. doutor Décio, como que a educação sistêmica ela pode ajudar a gente a lidar com a saúde, mas também com a saúde financeira?
das empresas e das pessoas, né, nesse contexto, hein? Porque tudo mudou, ninguém tinha planejado nada, nós estamos vivendo um momento atípico, inusitado, e está todo mundo tendo que se arranjar, né? Dentro da medicina foi assim, e da indústria farmacêutica, está todo mundo aprendendo a aprender, né? Para lidar com esse momento. E como é que, na sua visão, que é consultor também de empresas, como é que isso afeta tanto a saúde individual quanto corporativa? Bom, esse é um momento de desafio. Em momentos de desafio, nós temos que entender que, mais do que nunca, nós temos que aprender a ser eficientes. E o que significa ser eficiente? Significa fazer mais com menos. Basicamente isso. Né? Porque eu acho que eficazes nós não podemos deixar de ser. Se você é um padeiro, ou se você é um professor, ou se você é um consultor, você tem que entregar aquilo que você foi entregar. Ponto. Isso é uma coisa pacífica. Agora, fazer isso com eficiência é outra história. Né? Muito bem. Vou dar um exemplo, porque eu acho que, assim, se tratando de ensinar alguma coisa, o exemplo é sempre por onde a gente deve começar. Né? Em inglês tem uma expressão, walk your talk. Né? Sim. Nassim Taleb, que é um grande consultor e filósofo internacional, diz assim, não me diga qual é o investimento que você está recomendando, me diz qual que você está investindo. Né? Sim. Então, talvez seja mais fácil dizer o que nós fizemos no Instituto, para mostrar o que nós podemos fazer. Basicamente, nós tínhamos muitos projetos que estavam parados por falta de tempo, porque toda a nossa lufa-lufa do dia a dia, né, nos fazia ficar sempre ocupados, nossa agenda estava muito cheia e, tinham vários projetos que estavam parados à espera de uma oportunidade para executá-los. Então, um deles foi um curso de constelações empresariais, que estava na gaveta para ser produzido lá em 2021. Soltei, deve ter mais ou menos um mês. Nós devemos estar com 200, 200 e 300 alunos. Né? Sucesso total, bombou. E como é que isso nos permite ser mais eficientes? Nós podemos, graças ao uso da internet, a tecnologia existente, dar uma aula e alcançar milhares de pessoas esparramadas num território enorme. Nós temos alunos nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, pessoas que de outra maneira não teriam acesso a nós. Então, a pergunta seria o seguinte: o que a escola é, na verdade? Quais são as funções da escola hoje em dia? A escola tem basicamente três funções. Tá? Ela funciona como difusora de conteúdo. Você vai na escola para aprender um conteúdo qualquer, matemática, geografia, seja o que for. Né? Segundo, Sim. você vai na escola para ter uma interação ou uma mentoria com uma pessoa que vai te dizer, olha, está certo aqui, não está certo, você errou essa, acertou aquela, vai te explicar coisas, né? Eu chamo isso de interação, tá? E uma decorrência da interação, a certificação, quer dizer que você aprendeu mesmo, você fez a prova, tá? E a terceira, eu temo dizer que a palavra que eu vou usar agora é meio assustadora, mas a escola funciona como creche, né? Porque os pais agora estão percebendo que a escola ensinar é um efeito da escola, mas o efeito creche da escola é muito importante, que é assim, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, e com quem fica a criança? Vai para a escola. Ela mais funciona como creche do que com as outras duas coisas. E aí, eu fiz um estudo, já tem algum tempo, sobre a evolução da indústria educacional. A indústria educacional ela passa por 4 fases. E conforme o desenvolvimento do país, do sistema educacional em questão, ele está mais ou menos avançado nessas 4 fases. A primeira fase, que eu acho que em grande parte ela está superada pela tecnologia existente, é a distribuição de conteúdo. Então essa fase, essa coisa de distribuir conteúdo para as pessoas, né, ela está superada pelo seguinte: não faz sentido nenhum imaginar que eu vou levar uma criança para a escola para aprender que a capital do Nepal é Katmandu, quando o Google conta para ela isso na hora que ela quiser, ao alcance da mão. Então, hoje o conhecimento ele se tornou uma commodity, né? Ele é barato de graça. Se você entrar É. nessas grandes plataformas de curso online, tipo Coursera, né? Você entra lá, você faz um curso no MIT, no
na faculdade dos Estados Unidos que você quiser, de graça, velho, tá? Não custa nada. Então, essa coisa da distribuição de conteúdo, ela é gratuita. E como ela é gratuita, tá? Não tem sentido a gente cobrar por isso, né? Teoricamente, a gente falar assim, conteúdo em si não é mais um problema. Se você quiser estudar qualquer coisa, a Khan Academy está lá para você, né? A Coursera está para você, te dá de graça. O Google acha, você acha aula de tudo praticamente que você quiser na internet, baratinho ou de graça. Né? Segundo nível da educação é a interação e a certificação. Certo? Que é assim, você tem dúvidas, você precisa de um mentor que te explique, você precisa de uma pessoa que te guie naquele lío, naquela quantidade enorme de conhecimento, o que é mais importante, o que é menos, e que garanta que você entendeu mesmo aquilo, que aquilo que você entendeu é o que você tinha que entender. Né? Esse é o segundo nível. O terceiro nível é quando a gente aprende através de um processo que eu chamo de fazendo, né? O que a gente chama de apprenticeship. Você aprende com um mentor que te ensina fazendo. Então você aprende fazendo. E essa é a fase mais interessante, porque a pessoa prova de fato que ela aprendeu, né? Quando ela faz. Uma coisa é você receber instruções como é que anda de bicicleta. Outra coisa é você montar na bicicleta e andar, né? Faz uma diferença danada. E a terceira, e a mais evoluída delas, é quando você aprende ensinando. Que é também uma forma de aprender, mas é um outro patamar de aprendizagem, né? Então, para ser capaz de fazer isso, nós todos temos que ter uma boa relação com o professor. Eu tive uma experiência muito rica com o Bert Hellinger, que foi meu mentor, né, meu professor nas constelações familiares. E eu lembro que uma vez o Bert veio passar umas férias no Brasil e ficou aqui uns 20 dias. E eu tive uma possibilidade de praticamente estar com ele todos os dias. Ele ficou uns 60 quilômetros da minha cidade, a gente fazia alguma coisa, ia para casa, no outro dia ele voltava, passava ali umas 3, 4 horas com ele. E aí, um dia eu perguntei para ele assim, Bert, como é que se dá o processo de educação? Ele falou assim, o processo de educação começa quando nós admiramos uma pessoa, porque não é possível aprender de alguém que nós não admiramos. Né? Uau! E eu pude aprender que quando a gente está fazendo uma constelação, por exemplo, e nós entramos como representante de uma pessoa, seja de um pai, de uma mãe, quem que for, muitas vezes eu obtive informações que eu não teria como obter de outra maneira. Se eu estava fazendo uma constelação com uma empresa e o representante de uma das empresas coligadas disse assim, olha, eu não sei o que acontece, mas eu estou uma sensação de que eu estou fumando maconha aqui violenta. Né? Então, assim, ficou muito patente que alguma coisa errada, muito errada, está acontecendo lá naquela empresa. Tá certo? E aí eu diria que, através do fato de estarmos neutros e admirando um professor, nós conseguimos aprender dele. Mesmo sem ter que entender exatamente tudo o que acontece. É exatamente o que acontece com a criança. A criança não entende direitinho, ela simplesmente absorve aquilo que vem dos adultos, quase que a gente pensa por imitação, né, ou por repetição, mas na verdade por admiração. Você já viu, Paulo, quando uma criança ganha um presente pequenininho, às vezes um carrinho velho, aqueles carrinhos que a gente é pequeno, aqueles de plástico, tinha umas rodinhas que soltavam, né? Ele pegava aquele negócio e falava assim, né? Sim, é uma E admiração profunda. esse movimento, ele muda tudo, tá certo? No processo de admiração. Né? Ele muda completamente o processo de educação, desculpa. Então, como é que a educação sistêmica pode ajudar as pessoas a ter uma melhor educação financeira? Quando as pessoas compreendem a abundância que existe no mundo em todos os sentidos possíveis. Nós não somos mais do que um macaco que aprende depressa, mas, sobretudo, somos um macaco que dá conta de cooperar melhor do que qualquer outro macaco. Né? Nossa, que E vamos legal. lá. Então, porque nós somos capazes de cooperar, nós conseguimos fazer coisas diferentes. Porque se tem um cara que sabe subir na árvore, e tem um outro que sabe descascar a fruta, agora eles têm juntos uma coisa que isoladamente não teriam. Né? Sim. Então, não sei, Paulo, se eu já contei para vocês a história do dinheiro. Isso é um bloco que eu gasto aí uns 40, 50 minutos quando eu estou dando treinamento para os meus alunos, porque eu tive cuidado
ao longo desses 21 anos de experiência com as constelações, de fazer a releitura de muitas coisas. Por exemplo, da colonização do Brasil pela visão sistêmica e da história do dinheiro pela visão sistêmica. Eu vou tentar condensar isso aqui, porque nós temos tempo, né? Agora, Tempo limitado. Décio, aí eu já vou te desafiar então para uma coisa, que aí todo mundo ganha e eu também. Vamos fazer uma série. Eu estou fazendo isso com a Roseli, mas o que eu estou aprendendo, de acordo com a sua agenda, pensa aí, nós vamos fazer uma série. Eu sou historiador. Eu queria te provocar, antes de você falar da história do dinheiro aí, que eu chamo isso em um dos meus livros de DNA do Brasil. Nós somos filhos de um índio que sentiu a sua terra invadida, de um colonizador que veio para cá para tirar tudo que tínhamos e levar para fora, e de alguém que veio para cá sem querer para ser escravizado. Além disso, vão vir para cá, que eu acho que a energia, que é a melhor energia de todas as três, não sei se eu vou ser preconceituoso, mas é a melhor energia de todas as três, foi do imigrante que tomou a decisão de vir para cá. Porque a decisão é fundamental, né? Eu acho que tem uma frase do Bert, que você muito bem falou dele, que é: sem pai, sem vida, sem pai, sem felicidade. Não é? Só que, como historiador e filósofo, eu penso sempre que esse pai não precisa ser o pai, vamos dizer assim, o pai genético, não. É a pai ideia. É aquela ideia que te faz tomar a decisão. Não, agora eu vou mudar. Porque se a gente ficar pensando só em crise, só vai vir crise. Mas se a gente enfrentar a crise e falar assim, eu vou tirar o S, eu costumo fazer essa brincadeira que é o S da sabotagem. A gente às vezes se sabota muito e às vezes sabotamos o negócio que nós estamos inseridos, com a nossa dúvida, com a nossa decisão, com o pensamento precário. Desculpa te interromper, mas só para colocar a lenha na fogueira aí. Bom, essa história é uma história interessante, né? Eu poderia discorrer muito sobre essa questão da colonização brasileira, porque eu organizei isso muito. E eu fiz algumas experiências pessoais nesse sentido. Por exemplo, nós falamos muito mal do Brasil dos nossos colonizadores, mas eu tive lá em Portugal e eu tenho dupla cidadania. E a primeira vez que eu fui em Portugal, eu já tinha um pleno conhecimento da questão sistêmica, eu subi lá na Alfama, né? E Alfama é um bairro antigo, né, de marinheiros em Lisboa, e lá do topo da Alfama você vê toda a Bahia, né? E eu olhei assim para a Bahia, uma parte assim, já no pôr do sol, e aquilo, a luz do pôr do sol banhava a Bahia inteira, estava lindo. E naquele momento eu me deixei tocar pela alma portuguesa. E eu me senti profundamente triste, porque Portugal perdeu uma quantidade enorme de homens. Você pensa, em 70 anos, Portugal estabeleceu colônias em toda a África Oriental, África Ocidental, Ilhas do Atlântico, né? Índia, né? Japão, Filipinas, Índia, Brasil. Então, Portugal também se ressente do fato de que esses homens nunca voltaram. A quantidade, o Amir Klink tem um livro que ele cita, né, onde mostra a história dos naufrágios portugueses. Assim, perdeu-se homens demais. Portugal é uma viúva cujo mar engoliu seus filhos e não voltaram. Então, perto do que foi dado de capital humano para que essa colonização acontecesse, a riqueza que foi extraída não pagou. Então, assim, a gente não olha isso num panorama sistêmico completo e a gente precisa olhar os dois lados, né? Também esse colonizador trouxe algumas coisas, a gente pode depois explicar isso grande, mas basicamente a história do dinheiro, vamos lá. Se nós olharmos a história do dinheiro, nós vamos ver que inicialmente o dinheiro nasce como alguma coisa que era uma propriedade ou um trabalho construído. Eu tinha construído, sei lá, essa caneta, né? E aí eu trocava essa caneta que eu tinha construído com você por alguma outra coisa. No processo de escambo, nós temos um problema sério que atrapalha pra caramba a troca. Por quê? Você só vai estar disposto a trocar uma coisa que você precise. Então, se eu estou querendo trocar uma caneta e você não precisa de caneta, eu tenho que arranjar alguém que queira trocar a caneta comigo.
para uma outra coisa que você queira. Esse processo atravanca muito o processo de troca. E a existência de uma coisa que seja um trocador universal é que facilitou para caramba, né, e permitiu a criação do dinheiro. Então, por definição, o dinheiro acabou se tornando um sinônimo de ouro, ou prata, ou metais preciosos, né, metais raros. Porque eles preenchiam todas as condições ideais. Eles não degradavam com o tempo, eles eram universalmente reconhecidos como valorosos, porque é difícil e raro conseguir, e, ao mesmo tempo, eles eram portáteis. Né? Uma pequena quantidade valia um tantão de dinheiro, valia muito, né? Então, uma moeda de ouro valia muita coisa, era fácil de transportar, porque ele era relativamente portátil. Pois bem, com o passar do tempo, o ouro se tornou o padrão internacional de troca. Só que o ouro tem um problema, né? Ele é portátil demais. Quer dizer, se alguém te roubar o seu ouro, acabou. Ele vai ali e troca por outra pessoa e acabou. Então, houve um tempo, né, na antiguidade que eles inventaram o cheque de viagem. E como é que funcionava o cheque de viagem? Tá certo? Eu ia até um ourives, ou uma pessoa de confiança, deixava aquele ouro ou prata ali, ele me dava um papel, dizendo, o Décio deixou comigo tantos quilos de ouro, etc. E eu podia sacar isso em outro lugar, né? Ou trocar com uma pessoa que confiasse também naquele título. Mas dizem que a ganância é o mal do mundo, né? Então aí esse ourives que ficou com aquele dinheiro, ficou com aquele dinheiro parado ali, falou assim, pô, esse dinheiro está aqui parado. Eu falei o seguinte, vou emprestar ele para o Paulo, né? E o Paulo me paga um juro, ele vai me devolver o dinheiro, eu ponho aqui no lugar, o Décio nem vai saber. Certo? E aí Nossa! inventaram o banco. Que nada mais é do que isso, né? E o banco é isso, né? Por exemplo, você tem ideia de quantos por cento do dinheiro que nós depositamos no banco realmente está lá, disponível, se você for sacar? Ah, hoje, no mundo digital, eu acredito que esse lastro aí é bem, bem simbólico, não deve ter nada lá. Está investido. É, existe um índice no sistema bancário, né? Que se chama Índice de Basileia. Esse é um índice internacional. Em média, um banco que está muito capitalizado tem 7%. Pensa Nossa! bem o que significa isso. Tá? Em alguns bancos americanos, isso não dá nem 1%. Então, para cada 100 dólares que você põe no banco, só tem 99 ele empresta para frente e só um que está lá. Então, você pode imaginar o que isso significa? Tá? Até chegou um momento em que todo o comércio mundial ele era todo lastreado em ouro. E as duas guerras mundiais se encarregaram de fazer com que todo o ouro do mundo fosse transferido para os Estados Unidos no final dos anos 40. Então, de repente, não havia mais ouro para ser feito troca, e os Estados Unidos falaram, não tem problema. Eu escrevo na minha nota aqui que ela é uma cédula trocável em ouro, e vocês podem trocar o dólar por aí, ele na verdade vale um tanto de ouro. Tranquilo. Até que nos anos 70, por causa da guerra do Vietnã e outras coisas, os Estados Unidos, da corrida armamentista, os Estados Unidos começaram a imprimir mais dólar do que tinha ouro em caixa. E países como a França passaram a mandar um navio de dólar para trocar por ouro e levar para casa. E aí chegou um momento que os Estados Unidos não tinha ouro para poder trocar. Ele tinha dado o tombo no pessoal, e aí o Nixon foi e rompeu com o padrão ouro nos anos 70. A partir desse momento, o dólar não tinha lastro mais em ouro. Ele era só dólar porque ele era dólar. E ele valia o quê? Valia o que você acreditasse que valia. É A lógico que reputação do país, né? isso tinha que ter dado merda, né? Tinha que ter dado guerra. Mas aí o Nixon mandou o Kissinger fazer umas visitas na Alemanha, na França, e falou, se vocês não aceitarem o dólar, nós vamos tirar as nossas tropas aqui e deixar os russos invadir vocês. Nós estamos no auge da Guerra Fria. Né? A mesma coisa ele falou lá para os sheiks do petróleo, falou, se vocês não aceitar o dólar em pagamento do petróleo, eu vou tirar minha ajuda militar, vou deixar os seus vizinhos te invadir. E aí o que os sheiks árabes falaram? Não, o que é isso? Nós somos dólar desde criancinha, rapaz. Ah? Inclusive E é aí, petrodólar. e aí o que aconteceu foi que, nesse momento,
surgiram aquilo que a gente chama de moedas fiduciárias. Não havia mais nenhuma moeda que valesse um valor de face lastreado em qualquer coisa. Essas moedas, na verdade, valem o quê? Fiduciário vem de latim, né? Fiducia, quer dizer confiança. Nesse momento em diante, tá? O valor das coisas passou a ser confiança. E isso, para mim, é muito interessante, porque isso, ao mesmo tempo, tira o lastro do sistema, mas coloca uma coisa no lugar que é muito, muito legal. Olha, se eu vou até um banco, tá? E o banco confia em mim, eu saio de lá com dinheiro ou não saio de lá com dinheiro? Sai de lá com dinheiro. Depende do cadastro. É. Ou seja, depende de uma coisa chamada crédito. E o que é crédito se não confiança? Tá certo? Isso, perfeito. Credibilidade. Então, a partir desse momento, nós começamos a entender o que é a riqueza e o que é o dinheiro. Ou seja, o dinheiro, na verdade, é a confiança. Se você cria confiança nas suas relações, você enriquece. Se você destrói confiança, você empobrece. Certo, meu Perfeito. amigo? Então, vamos lá. O que as leis sistêmicas, no caso a educação sistêmica, tem a nos ajudar a falar sobre isso? Basicamente, quando nós respeitamos as três leis sistêmicas, nós sabemos respeitar o direito das pessoas de pertencer, respeitar o lugar que elas devem ocupar dentro de uma organização ou grupo, e sabemos valorizar e trocar de uma maneira que respeita meritocraticamente o que cada um deu, né, de positivo para o grupo. Se nós fazemos isso direitinho, o que acontece com a confiança entre as pessoas? Ela aumenta. E, portanto, nós enriquecemos. Eu estou fazendo muitas iniciativas que eu não teria feito se não fosse a pandemia, e uma delas é participar de uma iniciativa de uns amigos que estão fazendo um curso de brownies na internet. E ensinando as pessoas Uau. a fazer brownie para poder ganhar renda extra. Sim. E esse curso é gratuito, ele está sendo feito pro bono, tá? E nós tivemos aí cerca de quase 500 ou 600 pessoas que fizeram esse curso. E o mais interessante foi perceber que pessoas humildes, que não tinham outra fonte de renda, de posse das leis sistêmicas, por exemplo, uma moça que não conseguia vender porque ela não se sentia amada. Como ela não se sentia amada, ela não pedia ajuda. Como ela não pedia ajuda, ninguém sabia que ela estava fazendo brownie, ninguém ia ajudar ela a vender porra nenhuma. E aí, Sim. quando ela conseguiu pedir ajuda, ela vendeu num só dia 100 brownies, o que para ela representa uma renda de 600, 700 reais num dia. Para ela foi uma coisa fantástica. Ela disse, eu não sabia que eu era tão amada. Né? Olha que lindo, Então, hein? então, como é que a educação sistêmica pode ajudar as pessoas a ter uma melhor educação financeira? Primeiro, as pessoas precisam entender que educação financeira apenas tem a ver com dinheiro de uma maneira final e não inicial. A pessoa que sabe gerenciar a sua vida e suas relações vai também conseguir gerenciar bem o dinheiro e vai conseguir ser capaz de cooperar, gerar confiança e, consequentemente, ser eficiente e, consequentemente, enriquecer. Não importa que na pandemia, contra a pandemia, etc, etc. Né? A riqueza está nas relações. Então, se você consegue fazer boas relações, essas boas relações vão te ajudar a encontrar uma saída. Vou dar um outro exemplo muito legal. Eu tenho uma amiga que já organizou alguns cursos para nós lá no norte do país. Ela tem uma meia-irmã que é índia. E essa irmã, de vez em quando, ela vai lá e leva coisas para essa irmã, presentes, né? Diz aí, Paulo, se você tivesse uma meia-irmã que é índia, você vai visitar ela na tribo, lá no meio do mato. Lá não tem geladeira, não tem nada. O que você vai levar de presente para ela? Você vai levar coisas que não se perdem. Roupa, comida, né? Sim. Víveres. Certo? Então, muitas vezes ela ia lá e levava para a irmã um monte de víveres. E, às vezes, 50, 60, 100 quilos de comida. A irmã sempre recebeu ela com uma alegria incontestável, levasse ela muito ou levasse pouco. Mas uma coisa que incomodava ela, minha amiga, é que quando ela chegava lá, a irmã pegava tudo aquilo que ela tinha dado, às vezes 100 quilos de arroz, feijão, carne seca, etc., e entregava para as outras mulheres. E elas
alegremente corriam até uma tábua que tinha no centro da aldeia, onde tinha uma panela daquelas bilbitos, sabe? Aquelas panelas que parecem uma caixa d'água Sim, assim. grandona. É, e em cima de uma fogueira, eles jogavam aquele tem tudo lá dentro, né? E cozinhava tudo de uma vez, tudo misturado. Né? E ela achava aquilo Pangelanta estranho. mesmo. É. E aí cozinhava aquele 100 quilos, aí toda a tribo vinha e todo mundo comia aquilo até acabar. Então um dia ela se aproximou da irmã e falou assim: Irmã, eu não tenho nada com isso, mas me diz aqui, por que é que você não guarda um pouco desse alimento que eu trouxe para você? Não estou reclamando, não, é seu. Você pode destinar da maneira que você quiser, é um presente. Da maneira que, no momento que eu te entrego isso como presente, eu te dou do coração, você está livre. Mas por que você não guarda um pouco? E a irmã olhou para ela assim, com a cara. Eu disse, mas por que eu deveria guardar? Ela falou assim, para o caso de faltar. Então a irmã olhou para ela e falou assim, faltar? Ela falou, não existe isso, nunca falta. Quando tem muito, a gente come muito. Quando tem pouco, a gente come pouco. Mas nunca falta. Uau. E nesse momento, a irmã ensinou para ela e para mim de tabela, né, o verdadeiro significado da escassez. Então a escassez é quando eu não posso contar com o outro. Se nós observarmos a verdadeira razão pela qual as pessoas entesouram coisas, guardam coisas, né, você vai resumir isso numa única coisa. A única razão pela qual, se você perguntar, espremer mesmo as pessoas, como é que você está guardando dinheiro? Mas para quê? Você vai ver que no fundo, quase sempre, é para uma única coisa. Elas vão dizer para você assim, vai que. E o que Faltar. vai que é sempre uma merda. É sempre uma É. cagada, uma merda. Você vai que você vai ficar doente, vai que vai acontecer uma cagada, uma confusão, tá certo? É sempre uma coisa complicada, né? E então, na verdade, nós nos preparamos para um evento catastrófico, porque no fundo não confiamos que os outros vão nos ajudar quando a gente tiver em dificuldades. E aquilo que aquela índia mostrou para ela é que ela confiava completamente nas pessoas da tribo dela. Então ela disse: nunca falta. Quando tem muito, comemos muito. Quando tem pouco, comemos pouco. Nós compartilhamos o que nós temos e, portanto, nunca vai faltar. Porque nós temos um ao outro. É isso que ela não falou com todas as letras, mas era isso que estava por trás. Porque no fundo, o que ela fez foi estranhar completamente a noção de escassez que a irmã branca, né, estava colocando para ela. Né, assim, tipo, falta? Né? Que falta? Sim. Como assim? Né? Odécio, isso que E você nós está podemos ver falando, isso, e nós podemos ver isso claramente com as crianças pequenas. Né? As crianças pequenas fazem isso automaticamente. e isso é tão lindo, porque, veja bem, hoje, quando você para numa livraria, agora não, porque estão fechadas, né? Mas a maioria dos livros está trabalhando a ideia de escassez, a mentalidade da escassez e a mentalidade de abundância. Não é? Os livros que Uhum. estão mais vendendo aí no mercado estão falando dessas duas coisas. Na verdade, a educação sistêmica, pelo que eu tenho estudado, inclusive estou muito entusiasmado, vou fazer o curso aí, é, é, ela fala daquelas três, né, dos três pilares, né, do pertencimento, da ordem, né, e o terceiro amanhã a Roseli vai trabalhar conosco, então quem não sabe, você pode falar, mas amanhã a Roseli continua a conversa, mas assim, Uhum. quando a gente começa a ordenar a vida, né, ordenar a vida, as coisas fluem, não é? Ah, isso não tem dúvida. E o ordenamento dessa tribo aí parece que é viver o momento presente, tendo o passado como ensinamento, né? O passado ele é uma demarcação de um espaço, mas não é o definidor de tudo, né? Na educação sistêmica, o passado parece que é para nós um espelho para olhar o rosto e depois seguir em frente, né? Não sei se eu estou fazendo a analogia correta. Olha, eu vou dizer uma coisa interessante. Tem uma frase do Milton Erickson,
não sei se você conhece o trabalho do Milton Erickson, né? Ele falava assim, nunca é tarde para ter uma infância feliz. Isso, Né? cuidar da criança interior, né? Nunca é tarde para ter uma infância feliz. Então a gente pode lembrar de tantas coisas ruins que aconteceram na nossa vida, mas nós também podemos dar graças ao que aconteceu positivamente. Esses princípios sistêmicos, eu não posso dizer de outra forma, eles me enriqueceram. Eu vivi uma vida em conflito com meu pai, eu era muito competente, muito. Eu passei em primeiro lugar no vestibular, passei em segundo lugar no outro vestibular, eu era muito dedicado. Eu era um cirurgião de mão cheia, um bom profissional, mas ganhar o dinheiro, velho, era foda. Eu trabalhava 80, 90 e tantas horas por semana, com casos muito estressantes. Eu falo aqui abertamente, teve um ano que eu passei um ano inteiro com hemorroida sangrando, porque, pensa, estresse, não poder fazer cocô na hora que você pode, na hora que você quer, não poder comer direito as coisas que deveria. Então, assim, não tinha tempo nem para cuidar de mim. Né? Fala que hemorroida para não dizer o resto. Tá? Não tinha problema no estômago, não tinha problema de hemorroida, não tinha problema disso, daquilo. Eu vivia uma vida péssima. E no momento em que eu comecei a ordenar a minha vida, né, a primeira coisa que eu fiz foi reconciliar com meu pai, né, e entender que meu pai era o melhor pai que ele podia ser, dentro da condição que ele podia ser, e pôr essas coisas numa certa ordem. Então, o efeito desse passado para mim, ele foi diferente. Vou contar um caso aqui, né, ainda na questão do dinheiro, para que fique claro do que eu estou falando aqui. A questão é assim, é claro que existe uma relativa escassez de recursos. Isso eu entendo. Tá? A quantidade de água, por exemplo, potável disponível no mundo não é infinita. Tá? É Mesmo verdade. assim, mesmo assim, esse recurso ele pode ser infinito. Como é que um recurso escasso e limitado pode ser infinito? Vou dar um exemplo para você. Quando começou a pandemia, o pessoal começou a procurar por máscaras e álcool gel. E aí o cara ia lá sei lá, no supermercado para comprar álcool gel. Quantos frascos de álcool gel ele comprava? É o máximo que ele pudesse, né? Então eu pergunto para você, se todo mundo comprar o máximo de álcool gel que pode, quanto de álcool gel que é suficiente? Né? Infinito. Vai ter que É, produzir. nós não vamos dar conta de produzir álcool gel. Então, um caso interessante que aconteceu na Ásia foi que uma das primeiras coisas que faltou quando começou a pandemia na Coreia foi papel higiênico. O pessoal ia lá e comprava um andar de papel higiênico. Né? É, aqui em Belo Então, assim, Horizonte pensa. também. É, então o pessoal tudo ia morrer, mas pelo menos de cu limpo. Né? Assim, Pior que é. então, assim, pensa que loucura, né? As pessoas estocam. E quando elas estocam, elas retiram as coisas do fluxo. Então, a natureza, um recurso limitado, ele se torna infinito porque ele entra em ciclo. Porque nós permitimos que as coisas fluam. E como é que nós permitimos que as coisas fluam? Tá? Quando nós tomamos do fluxo que nós precisamos, mas não mais do que aquilo que precisamos. E com isso permitimos que os outros também usufruam desse fluxo. Então vamos lá. A mentalidade de escassez produz a escassez. Como? Porque nós ficamos loucos, né? Com isso e, na verdade, fazendo estoque de tudo, querendo retirar tudo. É exatamente o que aquela índia disse para nós: não vai faltar. Quando tiver muito, você usa muito, quando tiver pouco, você usa pouco, mas vai ter sempre um tanto em fluxo. E essa confiança de que a vida vai nos prover o necessário, ela só é possível quando nós estamos em ordem. Eu vou contar para você um exemplo de uma percepção minha que mudou completamente a minha noção sobre a abundância e a riqueza e as possibilidades que isso tinha. Uma vez eu fui dar um curso em Vitória da Conquista. Isso tem muitos anos, tá? Tem mais de 10 anos. Tá? Mais, deve ter uns 14 anos. E nessa época eu morava em Goiânia, peguei um avião e fez escala em Belo Horizonte, depois eu peguei um turbo-hélice, né? E desci em Vitória da Conquista. Quem não conhece Vitória da Conquista, embora seja Bahia, é uma cidade alta e fria. Né? Mais de 1.000 metros de Isso. altitude. E Eu, naquela eu época, dei umas três hoje não. palestras lá. Hoje não, hoje tem um aeroporto bonitão lá, mas na época tinha um É, aeroporto que era lixo, velho. era um A sala do trip, aeroporto.
A sala do aeroporto tinha uns 60 metros quadrados. E tinha cara que foi construído nos anos 30. Na hora que eu saí lá com a minha malinha, peguei um táxi, sabe aquele táxi suado e fedorento, que o cara parece que ele fica o dia inteiro montado nele, nunca limpa ele, aquele cheio de suor no táxi, aquele negócio do cara amarrar uma corda na porta do táxi e fechar ela, sabe? É, O cara amarrar uma verdade. corda assim. Eu falei assim, meu Deus do céu, isso ainda existe, né? Aí eu fui pro hotel, e minha aula era só no outro dia. Então eu fui pro hotel e cheguei no hotel, o quarto era grande, é um hotel antigo, arrumadinho, limpíssimo. Mas o quarto era grande, eu fui lá, tomei banho, voltei, sentei, mexi no computador. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eu desci, virei pro cara e falei assim, ó moço, onde é que tem um restaurante bom aqui? Aí ele falou assim, o melhor restaurante da cidade é o nosso. Eu falei, e onde que fica esse restaurante? Ele falou assim, naquela escada ali, em espiral que tem ali, ó. Eu falei assim, puta merda, melhor restaurante da cidade, escada em espiral? Cara de nós, vai ser uma merda, né? A hora que eu desci Pensou. a escada em espiral, rapaz, quebrei o bico. O restaurante era muito chique. Não é pouco chique, não. Top das galáxias, tá? Sim. Parede forrada de veludo. Aquele negócio assim, quando o ambiente parece que te abraça, sabe assim, aquele silêncio. E aí, sentei lá e pedi o cardápio. O cara trouxe um cardápio de cerveja importada. E a cerveja só em cerveja importada. Eu escolhi uma e pedi o cardápio de comida. Rapaz, o cardápio de comida tinha 20 e tantas possibilidades de camarão diferentes. Eu fiquei boquiaberto. O negócio era chique pra caralho. Nossa. Aí só tinha um problema. É que as opções de cardápio, tudo tinha 3 dígitos. Né? E eu falei assim, pô, que diabo de restaurante caro pra caramba, né? E eu falei assim, bom, eu tô aqui, né? Sozinho. Eu vou pedir esse trem. Vou pedir esse negócio. Eu pus o braço em cima, assim, do lado direito, assim, do cardápio, para tampar o preço, entendeu? E escolhi pelo lado Hum, esquerdo. Foi na fé. E aí, quando chegou aquele prato de camarão, mas bem feito, fumegante, aquele cheiroso, bonito, eu falei assim, bom, esse trem vai custar cento e tantos pau. Se eu não der um jeito aqui, eu comi esse negócio. Com o peso da consciência que eu tô com os preços desse negócio, eu vou passar até mal. Aí, aí eu pensei para mim que eu tenho que fazer alguma coisa, eu nem consegui suportar isso, né? E aí eu pensei em todos os meus parentes que nunca tiveram a oportunidade de comer um camarão maravilhoso daquele e tomar uma cerveja boa daquela. E eu fui colocando assim atrás de mim todos esses antepassados que não tiveram chance de ter tudo isso, né? E aí o que aconteceu? Ah, foi uma coisa linda, sabe? Eu fui comendo cada pedacinho daquela comida e pensando assim, hoje, através de mim, cada um de vocês tem a oportunidade de comer uma refeição dessa. E assim, as lágrimas correram e eu tive a sensação de que eles estavam fantasticamente felizes de que eu finalmente podia ter acesso a uma coisa que muitos deles não puderam ter. Com isso, nós É, começamos a entender. Hã? essa sua sensação parece com a minha. Quando no dia da minha formatura, eu fui o primeiro da família a fazer o curso superior, né? Então, eu fui convidado para ser orador da turma, mas eu não quis. Eu preferi entregar, eu só queria entregar a homenagem para uma das melhores professoras que eu tive na vida, que é a Virgínia Trindade Valadares, está em Portugal nesse momento, uma doutora em História lusitana. Naquele momento eu resolvi honrar toda a minha família, sobretudo a minha mãe, que é empregada doméstica. Ela foi assediada sexualmente e foi disso que eu nasci. Então, meu pai era um cara rico lá da cidade e ficou com a empregada. Era um TED, um terror das empregadas domésticas. E aí o Paulão veio ao planeta. A educação sistêmica, ela serviu para Graças mim, a Deus, né? e a educação sistêmica serviu para mim para fazer as pazes com essa história, porque na carteira de identidade não tinha o nome dele, né? Porque
Em todo lugar que eu tinha que ir, eu tinha que responder pai não declarado. No Exército eu tive um conflito grande, porque o tenente, eu fui preso no Exército. O tenente brincou comigo, sabe? Aquela época que a gente tinha que ficar nu, né? Na fila, todo mundo. Aí ele falou, nome da mãe. Eu Também falei, passei por essa aí. passou horrível, né? Sensação. Ainda veio um soldadinho e empurrou, né? E aí já viu, várias pessoas se encostam nas outras. É, ele, então, ele falou que se eu não era filho de chocadeira. E eu, como cresci na periferia, menino pobre, menino da favela, ele sabe responder também agressivamente quando isso ocorre. Eu falei, ó, se o senhor repetir isso, eu vou viver para te matar. E aí fui preso. Até que chegou, depois, ele fez umas 3 visitas para mim de 2 em 2 horas, até que na última ele veio com uma pessoa mais graduada que ele, eu entendi, e aí ele queria saber o que tinha acontecido comigo. E aí eu contei, olha, eu acho que ele não foi um oficial do Exército, não, eu esperava que ele fosse melhor. E aí o capitão, depois fiquei sabendo, mandou ele abrir a cela e pediu para ele Botou entrar você na para fora cela e botou ele para dentro. e trancou. E trancou. Agora, a nossa memória afetiva e efetiva, no que tange a economia, ela tem muito a ver com o pai, não tem? Sim, o Bert mostra para nós que a economia tem, né, tem duas, tem um pai e uma mãe. Ou seja, a nossa questão com o dinheiro, ela tem coisas que nos ligam ao pai, coisas que nos ligam à mãe. Se você tiver um tempinho aí, quanto tempo nós temos ainda de live? Nós temos 4 minutos. Então nós não temos muito tempo. Mas basicamente ele mostra o seguinte, que com a mãe nós aprendemos a servir. E servir é a base de todo o trabalho. Então, a mãe é crucial para a gente poder ganhar dinheiro. Porque se a gente não aprender a servir os outros, nós não conseguimos trabalhar para os outros com felicidade. Né? E sem essa felicidade não existe. O trabalho é árido, difícil. Né? A própria palavra trabalho vem do latim tripalium, que era um mecanismo de tortura que os romanos usavam. Uma Tortura. coisa horrível. É. Mas com o pai, o que nós observamos é a capacidade de se manter firme numa trajetória. Então, assim, para poder também ganhar dinheiro, não adianta você simplesmente servir. Você tem que ter consistência naquilo que você faz. Porque a consistência te dá maestria e, consequentemente, a habilidade de se manter firme naquele mesmo caminho e, com isso, cada vez prestar um serviço melhor, né? Evoluir dentro do trabalho. Então, eu costumo dizer de uma maneira simples, eu digo assim, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, essas duas coisas, elas andam juntas, né? A gente pode perceber isso muitas vezes com pessoas que têm uma boa relação com a mãe e com o pai, não é tão boa assim, eles têm, às vezes até ganham dinheiro, mas eles não conseguem manter o dinheiro vai embora sempre. É como se eles tivessem que ficar recomeçando toda a vida, toda a vida, toda a vida a mesma coisa. Eles trocam de objetivos com muita facilidade, eles não mantêm o mesmo caminho, se não persistem naquele caminho e, consequentemente, não conseguem ter sucesso financeiro sustentável. Né? Então é bonito, há muito o que falar sobre esses temas aí, muito, eu adoro. Pois é. Décio, 1 minuto para a gente encerrar. O pessoal está querendo começar outra, mas qual que é o meu problema? Eu vou conversar com a doutora Delaine agora sobre saúde mental e pandemia, na próxima live Uhum. aqui. Ela começa daqui a 10 minutos. Eles estão pedindo para reiniciar e começar de novo. O que a gente poderia fazer? Eu acho que para honrar esse público aí, se você conseguir começar com todo mundo, tem 100 pessoas aqui nos vendo agora nesse momento, seria bacana. Eu não sei, eu não dou conta. Eu também não posso. A gente vai ter que marcar um outro dia, Vamos né? Acho marcar que não é outro problema dia? nenhum. É isso Pessoal, aí. fica atento no 10, aí no Instagram aí da Educação Sistêmica, aí no meu, que a gente vai marcar outro dia e vai anunciar aí. Beleza, fica fechado aí no Paulo aí, que ele que vai. Eu tenho muita bagunça, eu faço muita bagunça com esses negócios, muito canal, né? É, Então, assim, a gente
bate um papo e marca outro dia. Vai ser um prazer ter o pessoal aí junto conosco. Tranquilo. Eu Um quero beijo. convidar o pessoal, Décio, a conhecer os livros que eu estou lançando, que vão também depois ser consignados pela editora. Ele chama O que as escolas podem aprender, né? O outro é a BNCC no chão da sala de aula. São frutos da pandemia, tá? E aqui, metodologias ativas. Quem desejar é só mandar um recadinho aí que a gente custa R$ 99 os três juntos até o dia 15/7. Muito obrigado. Beleza. Vamos marcar outra, porque as conversas nossas têm que render mais. Tá ótimo, vai Abraço, ser um tudo de prazer. bom. Com Deus. Alguém está perguntando sobre o curso de empresarial aí? Entra lá no curso, no site www.constelaçãoempresarial.com.br. Beleza? Tá Até a joia. próxima. Um Um, abraço. um prazer muito grande. A Bom, gente vai falando mais uma vamos vez. falar. Falou? Tchau, Tchau, tchau. doutor. Boa noite.